Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Namastê, paz e luz para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao grupo de leitura com alma. Esse movimento, essa comunidade que está crescendo. E eu estou tão feliz e tão emocionada com todo esse movimento, com tudo que está acontecendo. E muito feliz porque nós estamos aqui nesse mês tão especial para a gente poder começar a ler um livro best-seller de Mark Baker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Gente, vai ser muito especial ler esse livro com vocês. Eu acredito que a gente vai ter muito que aprender. E também, gente, se a gente for parar para entender a vida e entender tudo o que está acontecendo, quanto mais a gente olhar para dentro e conhecer as nossas emoções e conhecer um caminho para lidar com todas as adversidades da vida, vai ser muito mais fácil a gente seguir em paz e com um coração leve, não é verdade? Então, estou aqui, vou guiar vocês nessa leitura, vou guiar vocês nesses ensinamentos também, até mesmo porque lembrando que eu estou aqui como uma amiga, como uma professora, como alguém que vai compartilhar a leitura, mas também que eu estou aberta aqui como aluna também para receber todos os ensinamentos desse livro e também receber vocês, as suas dúvidas, as suas partilhas, contando as suas experiências, e eu vou contando a minha aqui com vocês, porque vocês sabem que ler o Leitura com Alma, ele nasceu, na verdade, para a gente ler livros numa criatividade, numa intuição, numa leveza, e para ser gostoso, né? Então, vocês percebem que durante as leituras eu vou dando pausas e colocando o meu ponto de vista, alguma coisa que vem no meu coração, alguma coisa que eu queira compartilhar. Então, é uma leitura gostosa, não é uma leitura que vai fazer você ficar aí lendo, lendo, e depois você não entender nada. Eu vou colocando aqui os pontos, né, que a minha alma traz para mim. E eu acredito que esse é o nosso diferencial aqui do grupo Leitura com Alma, que nasceu aí no meio desse ano e a gente vai levar isso para sempre, não é verdade? Então vamos começar, né? Ah, calma, antes de começar, você que chegou, é novo aqui, não sabe o que está acontecendo, aqui embaixo desse vídeo tem o link do nosso grupo do Leitura com Alma. Lá eu envio as notificações, eu envio informações importantes, aviso vocês com todo o movimento que está acontecendo. Então, se você não está lá no grupo, entra, porque é muito importante, tá? Você lá com a gente, para saber que você faz parte desse movimento. Durante a leitura, como está aqui no YouTube, todas as suas dúvidas, comentários, partilhas, você pode colocar aqui embaixo do vídeo, porque tem um espaço para você comentar, mas também você pode comentar diretamente lá no grupo do WhatsApp, né, no meu particular. Então, você pode conversar lá comigo também, e ali eu vou dando todo o suporte para você, tá bom? E, gente, compartilhem esse grupo, essa comunidade do Leitura com Alma, com as pessoas que você ama, compartilha com quem você sentir no seu coração, curte sempre o vídeo, deixa o seu comentário, coloca a notificação. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse meu conteúdo, ele é bom, que ele é interessante, ele vai liberar ele para mais pessoas. E isso vocês também me ajudam a divulgar o meu trabalho, a divulgar essa comunidade, para a gente levar para as pessoas que realmente precisam estar aqui, tá bom? Às vezes a pessoa quer tanto ler esse livro, mas ela não tinha ideia de como começar, e de repente a sua mensagem, você enviando para ela, ou você me dando um like, um coraçãozinho, avisando o YouTube que esse conteúdo é bom, o YouTube vai enviar para aquela pessoa que precisa, porque eu acredito que nada é por acaso, você não chegou aqui por acaso, você não está aqui na leitura com alma por acaso. Aqui sempre vai ter uma mensagem para você, uma mensagem de luz, uma mensagem de Deus, vai ter algo que vai aí mover a sua subidinha para a sua evolução. Eu acredito que todo dia nós estamos aprendendo algo para a nossa alma evoluir, para a gente também evoluir como ser humano aqui. Então vamos começar? Vamos começar a nossa leitura. Como que vai ser? Eu vou compartilhar aqui o livro em PDF, vou ir lendo e vocês vão me acompanhando, tá?
Lá no grupo eu disponibilizei o PDF do livro para quem não tem, mas eu super recomendo vocês comprarem o livro para ter aí com vocês. Essa daqui é a versão antiga. Esse livro eu tenho já faz mais de 20 anos, eu nunca consegui terminar. Eu sempre pegava esse livro como uma bíblia, um oráculo, né? Eu abri uma página e lia, agora eu vou ler ele completo com vocês. Tem a versão mais atualizada, então sintam no seu coração para poder comprar ou não, tá bom? Vamos aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Gente, eu estou emocionada de começar essa leitura aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tudo certinho, né? Então, vamos começar. Eu vou passar aqui a introdução, o sumário, vou começar pela introdução. Jesus entendia as pessoas. Sabemos disso porque talvez ele seja quem mais influenciou a história. Culturas foram formadas, guerras travadas e vidas transformadas em decorrência do seu ministério há 2000 anos. Como psicólogo, sempre fui fascinado pela pergunta: por que os ensinamentos de Jesus tinham tanto poder? Depois de estudar muitos anos, descobri que se compreendêssemos psicologicamente os ensinamentos de Jesus, poderíamos entender por que suas palavras exerceram um impacto tão profundo nos seus seguidores. As teorias psicológicas atuais nos permitem perceber que o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas fazia com que elas quisessem ouvi-lo. Há mais de 20 anos interesso-me pelo estudo tanto da teologia quanto da psicologia. Descobri que cada uma dessas disciplinas ajuda a aprofundar meu entendimento da outra. Fico sempre admirado ao constatar como os pontos da concordância entre os princípios espirituais e os emocionais podem favorecer a saúde, tanto emocional quanto física. Freud, no entanto, considerava a religião uma muleta que as pessoas usam para lidar com os sentimentos de desamparo. Esta postura deu início a uma guerra entre a psicologia e a religião que continua até hoje. Alguns psicólogos encaram a religião como um culto que limita o potencial humano e, pela mesma razão, algumas pessoas religiosas olham a psicologia com preconceito. Descobri que a animosidade existente em ambos os lados desse conflito tem origem no medo. O medo, o medo dificulta o entendimento. É necessário que as pessoas parem durante algum tempo de se sentirem ameaçadas para que consigam ouvir umas às outras e comecem a atingir um entendimento mútuo. Há alguns anos, um colega pediu-me que substituísse em uma palestra que iria dar no domingo numa igreja. Embora eu não soubesse nada a respeito dessa igreja, concordei em apresentar um dos meus textos sobre um tema psicológico, que considero importante e que adaptei para uma audiência religiosa. Pouco depois de ter começado a palestra, um homem sentado na parte de trás da sala levantou a mão e disse: este seria um seminário interessante para uma terça-feira à noite na biblioteca, ou algo parecido, mas certamente não é adequado à casa de Deus no dia do Senhor. Infelizmente, esta não foi a primeira nem a última vez em que, ao fazer uma abordagem psicológica, despertei a hostilidade de pessoas religiosas. Mas o contrário também sucede. Certa vez, depois de uma série de conversas com um grupo de psicanalistas sobre o cristianismo, expressei meu desapontamento em relação ao preconceito que o grupo demonstrava contra as pessoas religiosas. A explicação de um dos psicanalistas para tal comportamento foi: convivo com esses profissionais e acho que eles não conhecem nenhum terapeuta que seja ao mesmo tempo inteligente e cristão. Verifiquei naquele momento que o preconceito existe de parte a parte. Felizmente, psicólogos contemporâneos estão reavaliando muitas das ideias de Freud, inclusive seus preconceitos em relação à religião. Venho acompanhando esse processo com entusiasmo há vários anos. Os pontos de concordância entre as teorias contemporâneas e os ensinamentos de Jesus têm me impressionado. Muitos livros já foram escritos sobre esses ensinamentos.
Entretanto, eu gostaria de acrescentar algumas reflexões novas a respeito dessa antiga sabedoria. Os estudos que fiz sobre as teorias psicanalíticas contemporâneas possibilitaram-me interpretar as palavras de Jesus sobre um novo prisma e enriqueceram a minha vida e a vida dos meus pacientes. Em vez de achar que essas lições entram em contradição com as novas descobertas psicológicas, eu considero que elas produzem novas e profundas percepções que eu não havia entendido antes. Neste livro, vamos examinar de outra perspectiva algumas das parábolas mais conhecidas para aprender algo novo a respeito da sabedoria de Jesus à luz do pensamento psicológico contemporâneo. Cada um dos capítulos que se segue concentram-se em um conceito psicanalítico que ilustrei com os ensinamentos de Jesus. Faço referências em notas no final do livro para aqueles que desejarem ler textos psicanalíticos técnicos mais elaborados. Esforcei-me para traduzir esses conceitos complicados em termos simples, sem sacrificar a integridade do seu significado. Acredito que muitos desses princípios espirituais tragam benefícios em nossas tentativas de encontrar o equilíbrio psicológico. Procurei dar exemplos de como esses princípios se aplicam hoje em dia às nossas vidas. Os exemplos que usei foram extraídos das experiências de pessoas com quem trabalhei, que conheci ou a respeito de quem li. Por motivos confidenciais, cada exemplo é, na verdade, uma composição de várias histórias e não representa ninguém em particular, independentemente das nossas crenças religiosas ou psicológicas. Todos podemos nos beneficiar desta eterna sabedoria. Gente, essa introdução, ela já mostra, né, algo que existe no mundo atual, que é esse conflito, essa guerra entre a espiritualidade, a religião, né, a psicologia, a Jesus, enfim. É aquilo para a gente desmistificar um pouco. E como o Mark Baker, né, ele foi um psicólogo, um terapeuta, e ele quis entender, né, por que existe tanta separação. Você viu que aqui no própria introdução, ele fala que ele foi dar uma palestra, né, um amigo chamou ele para dar uma palestra na igreja, e ele adaptou um texto que ele tinha de psicologia, e adaptou ali para dar na própria igreja. E você viu que uma pessoa levantou a mão e falou assim que aquilo não era ideal para se falar na casa de Deus. Gente, olha, esse livro a gente vai realmente quebrar, né? Esses dogmas, né? Essas, não sei nem a palavra, né? Essa separação que eles fazem, porque a gente entende, agora que a gente está lendo mais livros sobre Jesus, né? A gente veio do livro Uma Vida com Propósito, a gente veio com a Yoga de Jesus, e agora a gente está aqui com Jesus, a gente vai entendendo cada vez mais. E o legal desse livro é que ele está trazendo experiências da vida dele, leituras, conhecimento, e é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de algo, de alguém que venha quebrar tabus, lembrei a palavra, quebrar esses tabus, para que a gente possa, sim, ser uma pessoa cristã, acreditar em Cristo, encontrar o divino dentro da gente, se conectar com ele na nossa própria casa, no nosso próprio lugar. Não necessariamente a gente precisa estar indo numa igreja para que a gente possa se sentir parte de alguma coisa. E a gente vai aprender aqui, né? Vamos para o capítulo 1, a gente vai fazer o capítulo 1 junto, tá? Porque como a introdução era curtinha, a gente vai continuar aqui no capítulo 1, que é a primeira parte, entendendo as pessoas. Capítulo 1, entendendo como as pessoas pensam. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Com que compararemos o reino de Deus, ou que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor semente que plantamos no solo. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim.
com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como essa, Jesus anunciava a seus seguidores a palavra, conforme podiam entender. Ele não lhes falava nada, a não ser em parábolas. Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 34. Jesus sabia que quase tudo o que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com os nossos raciocínios lógicos. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus nunca escreveu um livro, sempre falou por meio de parábolas e conduziu as pessoas à verdade através do seu exemplo vivo. Ele era confiante sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha certeza sobre sua própria identidade sem julgar os outros. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que estamos apenas começando a entender. Em vez de mostrar-se superior, dando palestras eruditas baseadas no seu conhecimento teológico, ele humildemente dizia o que queria através de simples histórias. Falava de um modo que levava as pessoas a ouvirem, porque sabia o que as faziam querer escutar. Jesus foi um poderoso comunicador, porque compreendia o que a psicologia está nos ensinando hoje, que baseamos a nossa vida mais no que acreditamos, no que sabemos. Suas críticas mais severas eram dirigidas aos professores de religião, embora fosse um deles. Jesus não censurava pelo conhecimento que possuíam, mas pela arrogância que demonstravam. Para ele, era claro que quanto mais aprendemos, mais deveríamos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. A arrogância é sinal de insegurança. Jesus entendia que as ideias humanas nunca expressam totalmente a realidade, e seu estilo de ensinar sempre levou esse fato em consideração. Acredito que, se desejarmos ser comunicadores mais eficazes, precisamos aprender o que Jesus sabia a respeito da relação entre o conhecimento e a humildade. Os grandes pensadores são sempre humildes. Eles compreendem que a vida está mais ligada à fé do que ao conhecimento. Por que Jesus falava por meio de parábolas? E não lhes falava nada, a não ser em parábolas. Marcos, capítulo 4, versículo 34. Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história, porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir de sua perspectiva pessoal. Por isso, ele ensinava por meio de parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Podemos extrair dela as verdades que fomos capazes de entender. Podemos extrair dela as verdades que formos capazes de entender e aplicá-la em nossas vidas. À medida que crescemos e evoluímos, podemos rever as parábolas para descobrir novos significados que nos guiem nos nossos caminhos. As parábolas me ajudaram a entender a vida. Isso aconteceu, sobretudo, durante um dos períodos mais difíceis, quando eu não estava conseguindo compreender o meu sofrimento. Foi uma época em que passei a questionar tudo, pensando: como pode existir um Deus se eu estou sofrendo tanto? Gente, isso daqui eu acho que todas nós já passamos, né? Eu tenho certeza. Olha o que o Mark, né? Ele passou. Eu estava completamente desesperado e nada era capaz de me ajudar. Quem nunca, né? Quem nunca a gente buscou já tanta coisa, né? A gente busca tanta coisa para o nosso sofrimento e muitas vezes a gente até perde a fé. A maioria, assim, das pessoas que eu atendo, né, que vêm aqui para terapia, quantas chegam, assim, achando que não tem mais luz, que não existe algo para... que a vida é o sofrimento.
né? Então, olha isso, né? Ele passa, olha isso, gente, ele passa por coisas que nós já passamos. Eu também. Eu cheguei num momento da minha vida que eu falava, a vida não é isso. Eu não vim aqui para sofrer, a vida é muito mais do que isso. Vamos continuar aqui. Eu estava completamente desesperado e nada era capaz de me ajudar. Nesta ocasião, fui à casa do meu irmão para me queixar da minha situação. Tim é geólogo e passa a maior parte do tempo no ar livre. Ele não gosta muito de falar, mas quando faz, geralmente diz coisas muito proveitosas. Sempre o considerei um homem humilde, no melhor sentido da palavra. Eu estava sentado na cozinha da casa dele com um ar deprimido e sentindo-me sem esperanças, quando meu irmão me disse: Sabe, Mark, recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa interessante a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe escalou a montanha mais alta da região e a vista nos deixou emocionados. As experiências no alto das montanhas são magníficas. No entanto, nessa atitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha, nada cresce, mas quando olhamos para baixo, notamos uma coisa interessante: todo o crescimento está nos vales. A parábola de Tim me ensinou uma verdade essencial. O sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer. Nunca esquecerei o que Tim disse naquele dia. As palavras dele não eliminaram a minha dor, mas, de certa maneira, a tornaram mais tolerável. As palavras não alteram os fatos da nossa vida. Elas nos ajudam a olhá-los de outra maneira. E era o que Jesus pretendia ao contar as parábolas. Gente, olha que interessante, né? Porque as parábolas, eu vejo assim, que são histórias, né? Que quando cada um lê, cada um interpreta de uma maneira diferente. Eu acredito que a gente, de acordo com o nosso nível de evolução, cada um consegue interpretar e ver de acordo com o que ela precisa naquele momento. É a mesma coisa você reler um livro, você ver, assistir um filme de novo. Você vai ver, às vezes, você vai falar, nossa, eu nunca prestei atenção nessa parte do filme. E nessa vez que você assiste, você consegue interpretar de alguma forma. Então, eu acho que as parábolas, elas são exatamente isso. Por isso que lá em cima falam, né, para a gente olhar, entender as nossas crenças, o que a gente acredita ou não, e tentar fazer a gente realmente ver a vida por uma outra perspectiva. E era exatamente isso que Jesus queria quando ele contava as parábolas, né? Vamos lá. Princípio espiritual. Só podemos entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Olha isso, é exatamente isso, né? Só podemos entender as coisas a partir da nossa perspectiva. A gente tenta ver coisas, e por que às vezes a gente precisa ir na terapia, né, fazer uma leitura comigo, ou fazer, né, uma sessão de Atma, ou uma sessão com psicólogo, enfim, qualquer terapia. Por quê que a gente vê? Porque às vezes a gente está enxergando algo e a gente precisa mudar isso. A gente precisa virar a chave em algum momento. E por isso que a gente precisa olhar a vida por uma outra perspectiva. E muitas vezes sozinho a gente não consegue. Então a gente vai lá numa parábola com Jesus, a gente vai ali, né, que nem eu disse nas terapias, para que alguém nos ajude a olhar por um outro ângulo. E quando a gente faz isso, é quando a gente entende, né, que tem algo para nós. Ó, como conhecemos a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Gente, isso daqui, eu venho ultimamente sonhando muito com essa mensagem, com Jesus falando eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu tive um sonho, uma visualização dentro de uma própria meditação, em que eu estava assim num lugar e alguém estava me entrevistando, não sei o lugar que eu estava, mas uma pessoa me perguntou qual que era a mensagem que Deus tinha para a humanidade, né? Falando comigo isso, né? No sonho. E ele falou assim: ah, como você canaliza muitas mensagens do Criador, de Deus, né, para muitas pessoas, você faz a leitura, as pessoas se identificam muito, você consegue ler a frequência, né, a vida delas atualmente, e tudo faz tanto sentido, e você traz a mensagem que Deus precisa entregar para aquela mulher esse canal, né?
Deixa uma mensagem. Você consegue canalizar uma mensagem? E, gente, quando eu fiz nesse sonho, vinha exatamente isso. Eu falando para as pessoas que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, para que as pessoas conheçam esse caminho, para que elas conheçam a verdade e para que elas conheçam a vida, que a vida é muito mais do que a gente acredita que seja, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não, é, é, não é isso, né? Não é muito mais do que isso. Então vamos lá. Dom trouxe uma lista quando veio para a primeira sessão de terapia. Ele não gostava de perder tempo e, como o tratamento é caro, queria me apresentar logo os problemas que estava enfrentando e ouvir o meu conselho sobre o que deveria fazer para resolvê-los. Embora eu goste de dar conselhos, logo vi que não era de conselhos que Dom precisava. No entanto, ele achava que se conseguisse o tipo certo de informação, poderia corrigir o que estava errado em sua vida. No fim de uma das nossas sessões, Dom me pediu que parasse algum dever de casa para que ele pudesse aproveitar o intervalo entre as sessões. Não vou passar nenhum dever de casa, respondi. Por que não? Perguntou ele. Porque não é disso que você está precisando. Você veio aqui para aprender algo novo a respeito de si mesmo. Se for fazer o dever de casa, vai colocar mais coisas na cabeça, quando o que precisamos é colocar mais coisas no coração. Pouco a pouco, a vida de Dom começou a mudar, apesar de eu estar lhe dando muito poucos conselhos. O que ele recebeu de mim foi um tipo de relacionamento diferente dos que ele tinha na vida. Dom começou a se concentrar menos no que pensava sobre as coisas e mais em como se sentia a respeito delas. Quando se tornou mais capaz de confiar no seu relacionamento comigo, começou a investigar áreas de sua vida que nunca explorara antes. Quanto mais ele aprendia sobre si mesmo, mais conseguia perceber os motivos que o levaram a tomar determinadas decisões. Dom descobriu as verdades mais importantes sobre a sua vida, não por causa dos meus conselhos, mas porque o nosso relacionamento foi capaz de conduzi-lo a um entendimento mais profundo sobre si mesmo. Gente, eu li aqui agora, né, esse cliente do Mark, o Dom, e é muito o que acontece dentro dos próprios atendimentos que eu faço, né, como terapeuta. Porque quando a gente começa a fazer a terapia, até a mentoria do Atma, lá, que é o processo terapêutico, muitas pessoas chegam com tanta coisa, a gente monta a nossa mandala da vida, que a gente passa por 12 áreas, e aí vocês vão trazendo, a pessoa vai trazendo, e aí na próxima sessão a gente vai conversando e vai encontrando e vai falando, até o momento que a gente cria algo tão especial e tão profundo, é uma conexão tão profunda em poder ajudar de alguma forma essa pessoa a poder ter um relacionamento mais saudável com ela mesma. Porque quando a gente está em terapia, quando a gente está em processos terapêuticos ou buscando, né, alguma forma para a gente poder se conhecer, a gente quer ver bem com a gente mesmo. Primeiro a gente, depois os outros, né? E olha aqui, vamos continuar. Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usassem apenas o intelecto. Ele não dizia, vou ensinar vocês o que é a verdade. Ele dizia, eu sou a verdade. Ele sabia que a mais elevada forma de conhecimento decorre dos relacionamentos em que existe confiança mútua e não os de grandes quantidades de informação. Jesus respondia as perguntas diretas, com metáforas para atrair as pessoas para um diálogo e um relacionamento com ele. Quem já foi para o psicólogo ou terapia sabe que são um jogo, né, de perguntas poderosas que vão ir lá na raiz do que você precisa identificar para você poder curar, né? Então, acho que é isso, né? Então, Jesus jogava, ele, por exemplo, eu não vou ensinar vocês o que é a verdade. Ele dizia, né? Eu sou a verdade. Aí você vai lá e se questiona: como assim você é a verdade? Então, vamos entender mais. E aí você quer ficar ouvindo por ele falar isso. Você fala, não, se ele é a verdade, eu preciso escutar ele, né?
É exatamente isso que traz, né, dessas metáforas, desse entendimento, né, de deixa eu ouvir, porque ele tem algo ali para eu aprender. Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Cadê onde que eu tô? Este princípio espiritual que aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos nossos relacionamentos é a base da forma como eu pratico a terapia. Todos temos ideias conscientes e inconscientes que afetam a maneira como percebemos o mundo. É psicologicamente impossível colocar completamente de lado a influência da nossa mente sobre a maneira como percebemos as coisas. Sobretudo, porque na maioria das vezes não temos consciência de que tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro das nossas crenças. A terapia proporciona às pessoas um relacionamento que pode levá-las a se conhecerem melhor, descobrindo assim as outras verdades de sua vida. Princípio espiritual. Aprendemos as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Por que tentamos ser objetivos? A sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Mateus, capítulo 11, versículo 19. Greg e Beth tinham valores e metas semelhantes na vida, o que os torna bons parceiros e fez com que o casamento dos dois desse certo durante os primeiros anos. No entanto, pouco a pouco, Beth foi ficando insatisfeita com o relacionamento. Nas primeiras vezes em que tentou conversar com Greg a respeito do que sentia, o diálogo foi tão difícil que ela desistiu, porque acabavam brigando. Beth respeitava Greg, mas nos últimos tempos não estava segura nem mesmo para falar com ele de seus temores, o que a incomodava terrivelmente. Nunca fui infiel e sempre proporcionei uma vida de qualidade a vocês e às crianças. Não acho que exista razão para sentir medo. Se você olhar objetivamente para as coisas, vai ver que temos um bom casamento, insistia Greg. Não se tratava de definir quem está certo e quem está errado, retrucava Beth. É que eu não me sinto o suficiente segura para dizer como me sinto. Segura? Espantava-se Greg. Você está imaginando coisas. Você tem uma ótima casa, uma poupança, e eu fiz para você um seguro de vida de US$ 1 milhão. A única maneira de ficar mais segura seria se eu morresse. As conversas desse tipo nunca ajudaram Beth. Foi só depois que os dois foram procurar uma terapia de casal que o problema começou a se esclarecer. Greg passou a entender que os fatos objetivos que ele tentava mostrar para a esposa não estavam ajudando. Ela queria apenas que ele compreendesse que ela sentia medo e precisava de apoio. Ela não esperava que eles eliminassem seus temores. Queria só compartilhar seus sentimentos, na esperança de se sentir mais perto dele. Greg se sentia muito melhor examinando os fatos, mas percebeu que essa atitude não melhorava a situação, pois Beth precisava que ele a escutasse, a entendesse e respondesse com compaixão. Existem momentos em que a objetividade não faz entender a essência da questão. Quando Greg tornou-se consciente do que estava acontecendo, foi capaz de ajudar Beth. Às vezes, valorizam demais a objetividade. Dizemos coisas como: por favor, limite-se a me apresentar os fatos, como se obter os fatos fosse realmente a coisa mais importante a ser feita. Conclusões baseadas em fatos objetivos não conferem uma sensação de segurança. No entanto, para Jesus, agir com sabedoria era muito mais importante do que acumular fatos objetivos. Para ele, o conhecimento devia se traduzir sempre nos atos e não nos discursos racionais. Foi isso que ele quis dizer quando falou: a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Podemos estar objetiva e irracionalmente certos a respeito de algo que tem consequências devastadoras nos nossos relacionamentos com os outros. Mas a sabedoria vai sempre considerar os resultados de nossas ações. Jesus ensinou que insistir em chegar aos fatos objetivos sobre as coisas às vezes pode ser perigoso. Guerras foram deflagradas, religiões divididas,
casamentos terminados, crianças repudiadas e amizades desfeitas por causa dessa atitude. Às vezes, vencer numa discussão pode nos custar um relacionamento. Como diz o antigo ditado, temos duas escolhas no casamento: podemos ter razão ou podemos ser felizes. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, até mesmo para o nosso vídeo, né, não ficar muito longo. Mas eu quero pontuar algo aqui. Eu vou encerrar aqui essa parte e eu vou falar aqui com vocês. Deixa eu esperar aqui. Gente, eu vou fazer uma observação, então, aqui dessa parte, da parte de relacionamentos, né? Quem nunca, né, teve uma discussão no relacionamento? Quem nunca começou a discutir por algo e, de repente, depois de um tempo, já está discutindo por uma outra coisa que não tem nada a ver o que a gente começou a discutir? Quem nunca, né? E é exatamente, né, esse ditado que ele coloca aqui: podemos ter razão ou podemos ser felizes. Eu acredito muito, sabe, que Jesus, ele realmente veio ensinar muitas coisas para gente, e principalmente a ouvir. Tem até um livro que eu gosto muito que fala sobre a gente tomar muito cuidado com as nossas palavras, o saber ouvir também, do mesmo jeito que a gente quer falar, que a gente quer expor as nossas opiniões, colocar tudo o que a gente quer, o outro também quer fazer isso. E será que a gente tem uma escuta atenta? Será que a gente também está aberto a ouvir o outro? Porque do mesmo jeito que a gente quer falar, ele também. E é onde existem os conflitos. Você viu que ali no próprio livro, o que aconteceu com a Beth? A Beth, ela tinha medo de falar o que ela estava sentindo, de repente por medo de julgamento, ou de repente, mas você tem tudo, eu faço tudo aqui, você tá assim por quê? De repente, né, de se sentir mal, ela simplesmente se fechou, e aí é onde ela sentiu: meu casamento está sendo destruído, eu preciso fazer alguma coisa. E graças a Deus ali, a Beth e o esposo foram buscar terapia de casal para poder entender, porque se existia tanto amor, se existe essa essa construção junto, porque eles estavam construindo junto. O relacionamento é construção, né? A gente aprende a construir de acordo com a sua personalidade, a personalidade do outro, e a gente vem junto construir tudo isso. E é muito interessante porque realmente, né, eles buscaram ali uma forma para poder ajudar no próprio relacionamento deles. Né? Então, quando a gente traz eu preciso de alguém, né, que vai poder fazer eu enxergar o meu casamento, o meu relacionamento, por uma outra perspectiva. Lembra lá em cima do livro quando ele fala que a gente está enxergando a vida assim, que nem o esposo dela estava enxergando a vida dele daquele jeito, mas aí ele foi lá ouvir, né, o que ele tinha para falar, o terapeuta, o psicólogo tinha para falar para ele, o que Mark tinha para falar para ele, e de repente ele falou e ele fez o próprio esposo, né, e a Beth a enxergar a vida deles por uma outra perspectiva, como Jesus fazia com a gente. Gente, isso é muito mágico, gente, já tô adorando. Deixa eu ver que página que a gente ficou. Eu pensei em fazer o capítulo inteiro, mas eu vi que realmente vai ficar muito longo. Então a gente para aqui. A gente vai parar na página. Cadê? Na página 19, tá? A gente para aqui na página 19 e a gente continua a segunda parte no próximo vídeo. Pessoal, eu quero que vocês deixem uma mensagem aqui para mim, falando se vocês estão gostando já desse livro, o que veio aí os insights, quem passou já por algum momento igual, né, esse casal de relacionamento. Conta para mim aqui, vamos fazer a nossa comunidade partilhar, isso é muito importante. E eu te vejo na segunda parte do capítulo 1. Beijo de luz. Namastê.